Fala, rapaziada! Carlos Berbert na área, novamente aqui nos canais Mário Coelho Vasco e também MCV Play. Estou aqui com meu amigo Gustavo Ribeiro. Dessa vez não é um vídeo, podemos dizer assim, né, de atualização do noticiário vascaíno na semana. Na verdade, é um pré-jogo de Vasco e Fortaleza pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, beleza? Dia 17 de maio, às 6h30 da noite, em São Januário. E aí, uma rodada recheada, assim, podemos dizer, com clássicos, né? Flamengo e Botafogo, também tem Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? Além disso, se eu não me engano, é Corinthians e Santos. Acho que é Corinthians e Santos. Me fugiu agora, me deu branco, mas enquanto o Gustavo fala ali, vou dar uma colinha, né, sobre isso. E tem mais um jogo aí importante que me fugiu agora, mas aí depois eu complemento para vocês. Vou te falar o jogo mais importante da rodada? Vasco e Fortaleza em São Januário. Justo. Porque já estamos na 9ª rodada e será uma decisão para o Vasco, né? Sim, o Vasco sim, não pode negociar esses pontos. Perdemos muitos pontos fora de casa. O Vasco agora volta e terá uma sequência no Rio de Janeiro que será muito importante para a gente terminar essa pausa, a gente ter essa pausa do Mundial fora da zona de rebaixamento. Então o confronto de hoje é de grande importância. A gente, no último vídeo que gravamos, falamos sobre o retrospecto positivo do Vasco contra o Fortaleza dentro de casa, né? O Fortaleza nunca venceu o Vasco em São Januário e eu espero que não vença pela primeira vez, né? Porque serão 3 pontos muito importantes hoje. E que eu acho que, caso aconteçam de fato, caso se confirme o que a gente espera, eu acho que isso dá volta um pouco da confiança da equipe e dá uma tranquilidade para o Fernando Diniz, aos poucos, conseguir implementar o seu trabalho. Perfeito, então vamos lá. Só eu vim checar aqui, né, exatamente, São Paulo, Corinthians e Santos, no caso, amanhã, no domingo, às 4 horas da tarde, Bahia e Vitória também, Bavi, né, Cruzeiro e Atlético Mineiro, às 8h30 da noite, e além disso, Flamengo e Botafogo, às 6h30 também, então uma rodada que promete muito, né, como o Gustavo falou, tem esse Vasco e Fortaleza, claro que para nós é o jogo mais importante da rodada, né, já que estamos falando do time que nós amamos, né, que mais acompanhamos, querendo ou não. E além disso, tem um jogo também importante que é já o jogo seguinte, o horário seguinte, né? Também aí, 2 equipes que estão em desespero também ali, não estão dentro da zona de rebaixamento, mas estão coladas, que é São Paulo e Grêmio, e é interessante, querendo ou não, para o Vasco, mesmo que talvez indiretamente, podemos dizer assim, o jogo às 9 horas da noite, neste sábado, dia 17 de maio. Só tem um clássico, aliás, né? Tem um outro clássico também que eu não citei aqui, que é Ceará e Sport, que abre a rodada às 4 horas da tarde. Então, assim, é importante também para o Vasco, já que tem o Sport ali, né? O último colocado, o lanterna do Campeonato Brasileiro até o momento, mas os demais clássicos, né, nessa 9ª rodada são só no próximo domingo, no caso. Bahia e Vitória às 4 horas da tarde, Corinthians e Santos também nesse mesmo horário, aí já Flamengo e Botafogo será às 6h30 da noite, e o Cruzeiro e Atlético Mineiro fechando a rodada às 8h30 da noite. Mas, bom, voltando aí para o Vasco, o momento de extrema desconfiança, né, de turbulência, o Vasco não vence há 9 jogos na temporada, especificamente no Campeonato Brasileiro. Aqui eu vou até dar uma olhadinha que eu não lembro, inclusive. Isso que eu ia falar, no Campeonato Brasileiro foi contra o Sport. Sim, exatamente. Foi a última vitória, inclusive, do Vasco, né? No geral, antes desses 9 jogos, foi exatamente no Campeonato Brasileiro, foi contra exatamente o Sport. Mas fala um pouquinho aí do momento, o Gustavo, também, além dos detalhes que eu trouxe, que aí eu vou fazer a conta aqui, que eu não lembro de cabeça quantos jogos são sem vencer no Campeonato Brasileiro. Sim, cara, eu acho que o Vasco chega nessa partida com a grande questão sendo o ponto mental do Vasco. Inclusive, a gente comentou um pouco do que foi essa apresentação do Fernando Diniz, e ele foi perguntado sobre isso mais de uma vez, porque fica muito nítido como os jogadores do Vasco estão sem confiança. E a gente comentou aqui, a gente está gravando logo após o Souza
ter deixado alguns pronunciamentos dele no Instagram. Eu acho que a gente pode comentar com um pouco mais de calma, porque ele falou coisas interessantes a serem comentadas em relação à situação atual do Vasco, opiniões dele. Mas uma das questões que ele fala é que ele enxerga que esse elenco não é tão ruim como tem jogado. E a grande questão é a confiança desse time. E eu concordo, eu vou de encontro com essa opinião do Souza. Eu acho que o Vasco tem um time melhor do que uma 17ª colocação de Campeonato Brasileiro. Consegue apresentar um futebol melhor do que esse. Até porque o Vasco não estava apresentando nada, né? Com aquela derrota que foi humilhante para o Puerto Cabello, resultados extremamente negativos, derrotas doídas, como foi da última rodada para o Vitória. Então, eu acho que a gente já viu uma leve melhora contra o Lanús, assim, principalmente no primeiro tempo, o Diniz tentando impor o seu estilo de jogo, de posse de bola. O que eu espero para essa partida, para esse cenário? Eu acho que o Vasco teve uma sequência de tempo maior, né, do que vinha tendo. A última partida foi na terça-feira, agora volta a jogar no sábado. Então eu espero um time que esteja com essa questão mental um pouco melhor, mas eu acho que isso vai acontecer de fato quando vier vitórias. Eu acho que a confiança vem de fato quando as vitórias voltarem a acontecer. Mas principalmente, eu acho que esse intervalo sem jogos foi importante para a questão física, que também é outro ponto que a torcida vinha reclamando muito, que é um time que de fato cai muito na segunda etapa. Desde o começo da temporada, todos os segundos tempos, normalmente o Vasco cai de nível. Então eu acho que esse período foi importante para descansar jogadores que vinham sentindo. Eu vou pontuar aqui principalmente o Nuno. O Nuno teve um pequeno intervalo ali, não conseguiu folgar durante um jogo inteiro. E é um jogador que vem assim de uma sequência longa, porque ele veio de temporada europeia lá, eles começam a temporada no meio do ano, então ele não teve essa folga que normalmente os jogadores têm aqui no Brasil de janeiro, pré-temporada, ele não teve nada disso. Ele vai agora completar um ano corrido de futebol direto, vai completar um ano e meio, né? Então é um jogador que vem sentindo muito a questão física. E além dele, o Coutinho, a gente sabe que sente muito a questão física, e tem outros ali que ficam muito nítidos, que cansam muito na segunda etapa. Então eu acho que esse intervalo de tempo de uma partida a outra será importante também nisso. Nesses dois quesitos. Quesito mental, trabalho do Diniz, eu espero que a gente consiga ver um pouquinho mais, e principalmente no físico. Então, essa melhora, podemos dizer assim, foi simbólica, né? Porque o Diniz só teve um treino, né? Sei lá, ele ficou ali com a equipe 2 horas, talvez, pelo que foi nos falado. Então, a gente já conseguiu ver certamente ali parte, né? Um pouco ali do que o Diniz entende do que é futebol. Foi um time, querendo ou não, um pouco mais organizado, deu essa ligeira impressão assim. Agora vamos ver, como você falou, com um pouco mais. Uma ligeira melhora ali com relação à organização, o time mais próximo, mais compacto, enfim. E aí, desses 9 jogos sem vencer na temporada, são 5 especificamente no Campeonato Brasileiro, sendo 4 derrotas, 3 delas seguidas e um empate com o Flamengo, então que acabou fazendo o Vasco entrar nessa zona de rebaixamento, infelizmente. Eu também concordo com o Souza, né? Eu acho que a maioria da torcida também entende dessa forma, que o Vasco não tem um time para estar nessa situação jogando desta forma, né? Até mesmo pelo que apresentou, principalmente na passagem ali do próprio Paiva, né? Então é um time, querendo ou não, de meio de tabela, que se conseguir encaixar, até porque, de certa forma, o elenco deu uma qualificada, principalmente no meio de campo, que pode sonhar ali com uma vaga na pré-Libertadores a princípio. E aí... Mas para isso temos que melhorar muito, né? Sim, a questão do rendimento, é isso. O Pedrinho, né, eu acho que ele citou, o Vasco tem o 8º melhor elenco ali. Eu acho que ele quis dizer, talvez, os titulares, né? Talvez entre os 8 melhores times titulares ali, o time titular em si. Aí, eu acho que é um pouco mais plausível, um pouco mais coerente, mas elenco em si... Mas mesmo assim é ousado, né? Falar o 8º. Sim, de qualquer forma. E é aquilo, querendo ou não, é o que ele fala. Isso tudo vai depender do desempenho, de como o time realmente vai performar, né? Vai render em campo. Mas assim, passando, é claro, a questão do cenário, né? A questão dentro de campo. O Vasco teve a saída do próprio
o ex-treinador, né, o Fábio Carille, nesse meio tempo, nesses 9 jogos, veio o Diniz, como nós já citamos, tem uma partida no comando, saiu o próprio Marcelo Santana ali também, né, ele que era o diretor de futebol, apesar dessa nomenclatura, ele mesmo, no comunicado de sua saída, ele disse que ele ficava mais responsável pela parte burocrática, a elaboração dos contratos. Então, enfim, o Vasco se mexendo aí para tentar voltar aos trilhos, ao caminho das vitórias. O Souza, como o Gustavo muito bem citou, ele acabou rescindindo um contrato, propriamente o Capasso, que também foi motivo de polêmica ali, de discussão também no cenário vascaíno. Mas e aí, Gustavo, como que você vê essas mudanças? Você acredita que com essas movimentações o Vasco tende a melhorar, a crescer de rendimento, principalmente no Campeonato Brasileiro? E tem o ponto também de priorizar, né? Priorizar competição, que foi até a pergunta que eu fiz ao Diniz. Você mudaria o foco a partir disso? Você tiraria o foco, pararia de priorizar a Sul-Americana, apesar de ainda ser possível esse avanço na competição mais para o play-off, não direto para as oitavas de final? Ou você manteria ali na Sul-Americana, passaria a focar, no caso, no Campeonato Brasileiro, pela situação incômoda que se encontra no momento? Foi algo que a gente comentou no último vídeo que gravamos, né, sobre a coletiva do Diniz. Eu acho que o foco do Vasco, por mais que o Diniz tenha dado uma certa ensaboada na resposta, né, disse que o foco é o próximo jogo, eu acho que hoje o foco do Vasco precisa ser o Campeonato Brasileiro. Até porque foi o que a gente argumentou no último vídeo, né? Não adianta você chegar longe numa Copa do Brasil, ser campeão de uma Sul-Americana e terminar o ano como rebaixado no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco, que preza tanto pela questão financeira, o Pedrinho se mostra tão cauteloso nessa questão. Eu acho que não existe nada pior num cenário financeiro de um clube do que um rebaixamento. A queda de renda é brusca, assim. Então, o Vasco precisa ter atenção no Campeonato Brasileiro. A gente, repetindo o que a gente comentou aqui na fala inicial, eu acho que o Vasco não tem time para ficar ali na zona de rebaixamento. Existem times piores. O Vasco precisa melhorar o rendimento, trocar a chavinha, mudar o psicológico desse time. E fazendo isso, ficando com um cenário mais tranquilo dentro do Campeonato Brasileiro, aí sim você pode talvez focar em umas Copas. Igual aconteceu a temporada passada, o Vasco fez um Campeonato Brasileiro seguro, né? Terminando na 10ª colocação. Claro que tiveram momentos assim, que oscilaram para cima e oscilaram para baixo, né? Foi um time que alternou de momentos, mas em grande parte ali não sofreu grandes riscos. E aí, com isso, pôde na reta final focar ali na Copa do Brasil. Chegou no final. Eu acho que esse é o foco do Vasco nessa temporada. Mais uma vez, fazer um Campeonato Brasileiro seguro, para aí sim pensar nas disputas das Copas, entendeu? E sobre essas mudanças que você citou, sinceramente, eu acho que rescisão de Capasso, de Souza, a saída do próprio Marcelo Santana, eu acho que pouco muda no Vasco dentro de campo. Pouquíssimo. O que vai mudar de fato foi a entrada do Fernando Diniz, que tem um estilo de jogo muito próprio e a gente sabe assim que demora a ser implementado, mas eu acho que o próprio Diniz precisa ter esse senso de urgência. Ele tem suas convicções, ele sabe o estilo de jogo que ele gosta, mas eu acho que nesse momento, mais do que jogar no estilo de jogo do Diniz, o Vasco precisa vencer. E eu acho que ele precisa ter essa expertise, né? Essa noção de que, cara, hoje, independente de como a gente jogar, a gente precisa vencer. Seja dando chutão, seja em algum momento botando mais um zagueiro para defender, o Vasco precisa ganhar hoje, nem que seja de 0-0, entendeu? Sim, então, eu acho que ele tem que ter esse feeling, né? Acho que talvez seja a melhor palavra que se encaixa ali, né? Feeling, no caso, é uma palavra em inglês, mas que a gente usa bastante. Eu acho que eu utilizaria ali até uma comparação do que foi a chegada do Abel Ferreira no Palmeiras. Ele primeiro buscou criar identidade, confiança, para depois ele começar a soltar um pouco mais o time. Talvez, Perfeito. Eu acho que o Diniz deveria, na minha opinião, né, claro, quem sou eu para ensinar o Diniz alguma coisa, como é que ele tem que fazer, mas eu acho que o melhor cenário de planejamento seria isso. Primeiro, você conquistar a confiança. Eu acho que o principal ponto é esse. Os jogadores realmente conseguirem recuperar a confiança, porque além da parte física e técnica, essa questão da cabeça também é um dos pilares assim, para um jogador conseguir performar bem, né? Ele primeiro precisaria, como você falou, ele priorizar vencer para depois começar a colocar
o estilo dele ali nesse time, até porque são poucos jogos até a parada ali para o Mundial. Então, assim, ele vai ter pouco tempo para conseguir implementar realmente o estilo dele, a metodologia. Então, para ele conseguir esse respaldo, a questão mesmo são os resultados nesse momento. E aí, é aquilo. Eu acho que, de forma geral, né, assim, não tem muito que você cobrar o Diniz, porque ele basicamente, ele pegou o carro, né, e vai trocar a roda com ele andando, fazendo essa analogia também. Então, assim, o Vasco se apoia muito nessa sequência de 5 jogos dentro do Rio de Janeiro para conseguir emplacar uma reviravolta na temporada, a princípio. Eu vejo isso de forma geral, né? Sendo 4 jogos dentro de São Januário, o único jogo fora ali da sua casa será um clássico com o Fluminense, onde vai ocorrer no Maracanã. Mas, de forma geral, o Vasco se apoia bastante na sua força dentro da sua casa, de São Januário. Não perdeu ainda nesse ano, dentro da colina histórica. Ano passado foram só 2 derrotas, no caso, o próprio Criciúma lá na 4ª rodada e depois o Internacional, que estava embalado, né, no Campeonato Brasileiro, engatou depois 16 jogos sem perder. Enfim, e aí tem o retrospecto também positivo, como você citou, contra o Fortaleza dentro do Rio de Janeiro, dentro de São Januário de forma geral. Então, traz um ânimo, querendo ou não, para ser já uma resposta positiva aí no Campeonato Brasileiro, quem sabe uma vitória aí no segundo jogo no comando do Diniz. E aí, passando já para um provável time, né? Acho que a gente, de forma geral, a gente conseguiu esmiuçar esse cenário assim, né? Sobre o time do Fortaleza, que até a gente vai ter um convidado, e aí na sequência do vídeo a gente vai trazer, eu acho que o Vasco tem que ficar assim mais atento à questão das pontas, sabe? Principalmente com os jogadores de velocidade mesmo, esses atacantes que atuam aberto, e talvez ali os laterais em si, mas pelo que eu soube, os laterais não tem tanta. Não sobem tanto ao ataque, ficam essa incumbência, assim, essa responsabilidade fica mais com os atacantes de velocidade mesmo, sabe? Ficar preocupado ali com uma possível dobra pelos lados, sabe? Os jogadores mais rápidos mesmo, que tem essa intensidade, porque o Vasco continua sendo um time com muita dificuldade de transições, né? Tanto ofensivas quanto defensivas, e com certeza será um dos principais problemas aí que o Diniz vai precisar corrigir. Então, talvez seja melhor fazer uma mudança aí de esquema tático, né? Até porque o grande forte do Fortaleza era o meio de campo, o que vem sendo um problema hoje, depois da saída do Hércules, né? A vinda para o Rio de Janeiro, para o Fluminense. E aí o provável time do Vasco hoje para enfrentar o Fortaleza são poucas mudanças, assim, até porque o Diniz também está no início de trabalho. O que tem ali de dúvida mesmo é no meio de campo entre o Tietê e propriamente se o Paulinho ganha uma nova oportunidade no time titular. Então o provável time titular, né, o 11 inicial do Vasco, é Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, voltando no caso no Campeonato Brasileiro. Ele já voltou contra o Lanús, mas no Campeonato Brasileiro ele cumpriu suspensão nessa partida anterior, né? Então, a dupla de zaga, no caso, João Vitor e Luiz Gustavo sendo mantida também, e ali Lucas Piton na lateral esquerda. No meio de campo, vamos ver, né? O Hugo Moura, saiu até uma notícia aí de que está passando por um momento difícil, né? Turbulento na vida pessoal, que a esposa teria perdido o bebê que ela estava esperando, né? Estava grávida, enfim. E aí, Hugo Moura no meio de campo, e como eu citei, a dúvida aí, né, entre Tietê ou Paulinho, e um pouco mais à frente, o Felipe Coutinho. E aí nas pontas, Rayan na direita, Nuno na esquerda e Verratti como centroavante. Então, recapitulando, né, sem paradas assim para explicações, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Luiz Gustavo formando a dupla de zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. No meio de campo, Hugo Moura, Tietê ou Paulinho e Felipe Coutinho um pouco mais à frente. No ataque, na ponta direita, o Rayan, na esquerda, o Nuno e o Verratti centralizado. E aí, a principal arma do Vasco provavelmente será ali os cruzamentos na área para o Verratti, né? A defesa do Fortaleza é o principal, a principal valência, podemos dizer assim, da equipe, né? Depois da entrada do Gustavo Mancha aí formando dupla com o Kusevich,
Acho que o Fortaleza não toma gol há 4 jogos, e aí vou deixar para o nosso convidado se aprofundar um pouco mais sobre isso. É o principal empecilho, né? O principal obstáculo para o Vasco é o sistema defensivo forte aí do Leão do PC. Então, eu queria saber de você, Gustavo. O que você acha desse provável time? Você talvez mudaria aí também um esquema tático? Acha que... ou então colocaria um outro jogador como titular, levando em consideração esse jogo em si contra o Fortaleza? O que você acha e qual a sua opinião sobre esse provável time do Vasco? Cara, eu acho que o que a gente tem de opção hoje, esses são os melhores. Assim, são os 11 iniciais que mais passam confiança. Eu, pessoalmente, gostaria que o Vasco tivesse um jogador de velocidade nas pontas. Assim. A gente sabe que o Nuno já é um jogador mais técnico. O Ryan, por mais que consiga ganhar na velocidade dos laterais, quando ele dá esse tapa, não é um jogador muito ágil. Então, mas as opções hoje do elenco do Vasco não facilitam essa escolha de um jogador de velocidade, né? Eu já pedi aqui em algumas ocasiões o nosso querido angolano Lloyd Augusto, né? Mas quando ele entra, cara, é complicado, cara, porque na última partida ele entrou em outra. Na verdade, com o Diniz ele nem entrou, né? Na última, com o Felipe, contra o Vitória, que ele entrou completamente perdido, assim. É um jogador ainda que oscila muito, assim. Nos seus momentos positivos parecia interessante ter um jogador de velocidade, mas eu não consigo pedir a entrada dele com esse contexto, não, cara. Mas eu acho que o Vasco precisa de um jogador de velocidade, isso é fato, assim. Hoje não temos no elenco e será necessário buscar isso na janela do meio do ano. Com o que a gente tem à disposição, acho que esses são os 11 iniciais que devem entrar assim de fato. Perfeito. Então é isso, galera. Agora, na sequência, eu vou deixar com vocês um recado aí, um resumo, um boletim, podemos dizer como a gente chama no jornalismo, do meu amigo Paulo Mateus, vulgo PM, do Expresso Tricolor. Eles que fazem um trabalho muito legal, assim, espetacular sobre o Fortaleza, né? E aí ele vai trazer aí um resumo para vocês, beleza? Inclusive, para quem quiser acompanhar, ele está aqui no Rio, né? Vai participar da transmissão do Premier com a galera do Charla Podcast, que tem essa dinâmica, né? De sempre trazer 2 torcedores, né? Um de cada time, ele vai estar lá. Então, para quem puder acompanhar, prestigiar aí quem ficar de casa assistir, né? Pelo Premier, quem gostar do Betão também, do Cantarelli, que são 2 caras assim espetaculares, excepcionais, enfim, é isso, beleza? Então, PM, agora é com você aí, trazendo um pouquinho de como vem o Fortaleza para esse confronto com o Vasco da Gama. Fala, meus amigos vascaínos, tudo bem com vocês? Paulo Mateus aqui do Expresso Tricolor passando para trazer informações sobre o Tricolor de Aço, Fortaleza Esporte Clube, o adversário do Vasco na noite de hoje às 18h30 em São Januário, em jogo válido pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, que embarcou ontem à tarde e chegou à noite no Rio de Janeiro, terá à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda 24 atletas. E o Leão tem 4 desfalques para essa partida de hoje. O lateral polivalente, ídolo da torcida Tinga, não viajou por motivos particulares. Além dele, os atacantes Moisés, o lateral esquerdo Diogo Barbosa e o volante Zé Wellison estão entregues ao departamento médico. Dito isso, o Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda deve ir com um time bem mesclado para esse confronto contra o Vasco do Fernando Diniz, visto que na última partida, o 0-0 contra o Atlético Bucaramanga da Colômbia pela Libertadores, o técnico Juan Pablo Vojvoda disse na coletiva pós-jogo que o elenco sentiu demais estes últimos jogos com intensidade alta e a parte física dos atletas pesou. Por isso, o Fortaleza deve poupar neste jogo contra o Vasco alguns atletas, levando em consideração que os jogos da semana que vem serão quarta-feira no Castelão contra o Retrô, jogo da volta da Copa do Brasil, a ida foi 1-1 lá em Recife, e domingo contra a equipe do Cruzeiro, de volta pelo Brasileirão. Os 2 jogos por volta das 8 horas, 8h30 da noite.
Então Fortaleza vai ter um tempo hábil aí de descanso para recuperação física destes atletas. Mas o certo é que hoje o Leão deve ir a campo com João Ricardo no gol, Eros Mancuso na lateral direita, Davi Luiz e Gustavo Mancha na zaga e o Gaston Ávila na lateral esquerda. Lembrando que ele é zagueiro, mas também joga improvisado de lateral esquerdo, caso o Vojvoda queira poupar o Bruno Pacheco. No meio de campo, Matheus Rossetto, Paulo Fernandes. Nunca é legal quando os dois jogam juntos, mas o Vojvoda deve poupar o Lucas Sachi, como ele não tem o Zé Wellison, pode acabar colocando Rossetto e Paulo Fernandes juntos, e o Pochettino deve assumir a vaga do Emmanuel Martinez. Se não for um, é o outro, ou pode entrar também o Caleb. No ataque, um velho conhecido da torcida de vocês, Iago Pikachu, assume o lugar do Marinho. Breno Lopes do lado esquerdo, existe uma possibilidade do Alanzinho jogar também, mas eu acho que ele vai de Breno Lopes. E o Lucero, o nosso centroavante. Se não for o Lucero, é o Davidson. Então, são muitas as dúvidas. O certo é que o Vojvoda deve sim poupar a equipe para o jogo de hoje contra o Vasco, beleza? Tamo junto, obrigado demais aí pela moral. Faço convite para você se inscrever lá no Expresso Tricolor. Estamos quase chegando nos 60 mil inscritos e vamos por mais. Um abraço. E agora com vocês, torcedores vascaínos. Queria saber, primeiro, a expectativa para essa partida. Vocês entendem que, por tudo que nós trouxemos aqui no vídeo, né, a questão do retrospecto, essa sequência de 5 jogos que o Vasco terá dentro de São Januário, vocês estão otimistas, animados para essa virada de chave, né, esse divisor de águas na temporada já a partir desse jogo com o Fortaleza? Então, coloquem aí qual é o sentimento de vocês para esse jogo com o Fortaleza. Lembrando que o Vasco tem um retrospecto muito bom, continua invicto em todos os jogos contra esse adversário, né, o Leão do PC, dentro do Rio de Janeiro. Então, deixem aí nos comentários, beleza? E é claro, deixem também o palpite de vocês, de onde vocês estão nos acompanhando, estado, cidade, enfim. Então, é isso. E é claro, não esqueçam de nos acompanhar em ambos os canais, no Mário Coelho Vasco e MCV Play, dependendo de qual canal vocês estejam nos acompanhando. Se não nos seguem, né, não nos acompanham nesse outro canal. Se vocês estão no MCV Play, é só procurar aqui na descrição do vídeo, que vai ter um link que vai redirecionar vocês direto para o Mário Coelho Vasco, ou então vice-versa. Se vocês estão no Mário Coelho Vasco, entrem aqui na descrição, que vai ter o link do MCV Play, que vai redirecioná-los direto para esse outro canal, beleza? E é claro, se puderem dar aquela moral para nós, deixarem o like nos 2 vídeos, se inscreverem em ambos e ativarem os sininhos também para vocês sempre receberem notificações de vídeos novos postados, lives agendadas ou até mesmo quando elas começarem, beleza? Então é isso, tamo junto e até a próxima. Bom jogo aí para nós e tomara que o Vasco da Gama consiga iniciar aí essa recuperação na temporada, essa reviravolta, consiga emplacar esse poder de reação, beleza? Então é isso, tamo junto e até a próxima. Valeu!